Seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Aritano de Jesus Rios, estou advogado e hoje eu trago mais uma vez conteúdo a respeito da prova da OAB, de assuntos que podem cair com grande frequência, que já venham caindo com grande frequência e que durante todos os anos que ocorreram provas da OAB, houve a incidência de acontecimentos dessas questões relacionadas a esses assuntos. O primeiro tópico que eu quero abordar é a responsabilidade civil do Estado. O que é a responsabilidade civil do Estado? Primeiro, para que nós venhamos entender a responsabilidade civil do Estado, é necessário entender o que é a responsabilidade civil. Responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano que foi realizado no âmbito da sociedade. Se uma pessoa comete um dano contra outro, essa pessoa que comete o dano, ela tem o dever de reparar o dano que fez. Como é que se trata essa reparação? Essa reparação se trata através de indenizações, entendeu? Então, a responsabilidade civil do Estado é o mesmo conceito, só que voltado para o Estado, voltado para a administração pública. E quem da administração pública responde no caso de cometimento de alguma falha, de algum erro, e esses erros podem ser realizados através de imprudência, negligência e imperícia. E depois vocês dão uma pesquisada sobre imprudência, negligência e imperícia. No caso, se um funcionário do Estado, um servidor público, seja ele qual for, realizar atos de imprudência, de negligência ou de imperícia contra uma pessoa civil, contra uma pessoa normal, uma pessoa civil, uma pessoa civil, uma pessoa do dia a dia. Se realizar um fato que cause dano contra uma pessoa, quem responderá será o Estado, a administração pública. Por exemplo, se um carro do SAMU ou uma viatura ou qualquer carro que seja relacionado à administração pública, pode ser até da Receita Federal, da Previdência Social, que tenha lá o logo do Estado, e ele atropelar uma pessoa e causar dano à pessoa, quem responderá é a administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Não será responsabilizado, não será chamada ao processo o órgão, mas sim a administração pública. Então, a administração pública irá fazer, através da sua procuradoria, a participação nesse processo para que possa realizar a reparação desse dano na pessoa que sofreu, certo? O segundo tópico são as regras de exercício de mandado eletivo para servidor público. O servidor público, ele tem por si a estabilidade, os seus benefícios quando ele realiza o concurso público. Então, ele tem a sua estabilidade, ele tem o seu ganho mensal, o seu vencimento, tem os seus salários, mas se ele passar a integrar um cargo eletivo, ele poderá optar pelo salário mais vantajoso dentre o cargo que ele já foi contratado no concurso público e o cargo eletivo que foi proposto para ele. Então, ele deverá escolher entre a remuneração mais vantajosa, certo? E ao término desse cargo eletivo, que tem um prazo de um mandato, ao término desse cargo eletivo, ele retorna para o seu cargo anterior de funcionário público, com os mesmos vencimentos, com o mesmo salário, com as mesmas garantias e direito adquirido
das coisas que ele já conquistou quando realizou o concurso público, certo? O segundo tópico é a acumulação lícita de cargos públicos. A Constituição ela estabelece que existe a possibilidade de acumulação lícita de cargos públicos. Por que existe a acumulação lícita? Porque existe a ilícita, e a ilícita não é protegida pela Constituição. No caso, quais são os tipos de acumulações lícitas? Quando ocorrer a compatibilidade de horários, quando ocorrer a compatibilidade de relação técnica, por exemplo, uma pessoa pode ser servidor do Estado, professor do Estado da Bahia, e pode ser servidor federal como professor. Então, ele pode ser professor de manhã em um local, sendo ele municipal, estadual, federal, de tarde, da mesma forma, e de noite também da mesma forma. Então, que haja compatibilidade de horários. Também um caso, se o médico ele trabalhar numa função relacionada a um órgão federal em um turno e ele trabalhar numa função no órgão estadual em outro turno, é compatível. Então, é assegurado pela Constituição essas possibilidades. Outro tópico que vamos abordar são os concursos públicos e os cargos públicos. Como são criados os cargos públicos? Os cargos públicos são criados através de lei. No seu artigo 37 da Constituição, depois você dá uma lida, porque é importante você ler o artigo para que você tenha compreensão do assunto, porque o mais interessante é você entender do que se trata, porque apenas gravar, apenas fazer decoreba não vai te ajudar no momento da prova. Por quê? Só para completar a questão do concurso público e cargo público. Concurso público e cargo público, ambos são criados por lei. Então, para que o cargo público seja realizado, ele deve ser criado por lei. Desse cargo público surgirá um edital. Nesse edital estará elencada todas as possibilidades que diz respeito à aceitação daquele concurso, daquele cargo. Então, vai ser dito se a faixa de idade, no edital, tudo isso está no artigo 37 da Constituição. O que é que ele deve preencher, quais são os exercícios físicos que ele deve realizar, quais são as atividades que ele precisa realizar para que ele passe naquele concurso público, as provas de questões objetivas, as fases que estarão sendo levadas adiante, levadas a termo, se tem uma fase, se tem uma única fase, ou se tem duas fases, uma prova escrita, ou se tem uma prova oral, tudo isso será determinado no edital após aquele cargo público ser criado por lei. Então, primeiro, o cargo público ele é criado por lei, em seguida lançado o edital daquele cargo público com as condições para ingresso no cargo público. E em seguida, realizado, mesmo dentro do edital, as condições para que a pessoa possa fazer parte da esfera federal, estadual, municipal. Então, como eu estava falando, é necessário você ter a compreensão do assunto para que fique mais simples você fazer a interpretação das questões, porque você conhecendo, por exemplo, as questões de cargos e de concurso público, você conhecendo a responsabilidade civil, você conhecendo as questões de ingresso, mandato eletivo e tudo mais, você percebendo uma questão com todos esses assuntos misturados, no final daquela questão vai ter informando o que é que aquela questão quer. Então, sempre
é importante se analisar isso sempre. No final da questão, vai se dizer o que é que ela quer daquela narrativa. Então, por exemplo, na questão de responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade civil do Estado vai dizer a respeito de que o Estado deve indenizar a pessoa. Vamos supor, fulano de tal realizou um concurso público e nesse concurso público ele passou, sendo ele médico, ele trabalha de manhã em um hospital e de tarde ele trabalha num outro hospital federal que ele já tinha sido aprovado no concurso público. Nesse sentido, no trajeto de um hospital para outro, ele sendo servidor público, ele atropelou uma pessoa no meio da rua, na faixa de pedestre, pois o sinal estava fechado e ele estava com pressa para chegar no outro hospital. E ele estava com o carro da instituição que ele fazia uso com frequência, pois o seu diretor havia disponibilizado para ele se locomover. O que é que você poderia entender no final dessa questão? Então, essa é uma dica.